Hoje nós faremos a resolução de questões, né, sobre o conteúdo de condutividade elétrica de soluções aquosas. Eu sou Raiane de Oliveira Araújo, residente do programa Residência Pedagógica no Liceu Piauiense, né, no Zacarias de Góes. Então, nós vamos dar prosseguimento à correção de atividades, tá? Nós vamos fazendo a leitura e vamos também corrigindo. Então, vamos lá. Introduzindo o conteúdo, né, nós vimos que certas propriedades macroscópicas das substâncias, tais como o ponto de fusão, a condutividade elétrica, que é o que nós vamos estudar, permitem classificá-las em 3 grupos, né, que nós já conhecemos, que são as substâncias iônicas, as moleculares e as metálicas. Então, é possível explicar o fato de uma substância conduzir ou não corrente elétrica, levando em consideração se nas suas estruturas há ou não cargas elétricas livres para se movimentarem, certo? Então, existem testes de condutividade elétrica de misturas de substâncias para ver aí essa característica. Então, a água é um composto formado por moléculas e esses compostos moleculares, eles não apresentam uma boa condutividade elétrica. Isso acontece porque, né, há substâncias que, dissolvidas em água, produzem uma mistura com acentuada capacidade de produzir condutividade elétrica. E aí é outra questão. Então, testar a condutividade elétrica de misturas homogêneas, né, testando diferentes substâncias em água, que são chamadas de soluções aquosas, conduziu, entre outros, ao estabelecimento de 2 conceitos que vamos estudar logo mais, sobre dissociação iônica e sobre a ionização. Então, esses conceitos, né, são relevantes para estabelecer as bases da chamada química inorgânica, que é o que nós estamos estudando. Nós estamos introduzindo o conteúdo de química inorgânica, beleza? Então, acerca da primeira questão, nós temos sobre o açúcar comum, né, que é carbono 12, hidrogênio 22 e o oxigênio 11. Responda e justifique, tá? Então, na letra A, nós temos: é uma substância iônica, molecular ou metálica? Na letra B, sabe-se que o açúcar comum, quando dissolvido em água, produz solução molecular. Dada essa informação, decida se, ao ser dissolvido em água, esse composto sofre dissociação iônica, ionização ou nenhuma delas. E letra C, a solução aquosa desse composto conduz corrente elétrica ou não? Então, nós temos 3 perguntinhas, né, que vamos responder logo mais. Gente, nós temos aqui algumas imagens que dizem, né, que mostram as condições de estudo de condutividade elétrica de substâncias e soluções. No primeiro caso, nós temos o cloreto de sódio, que é o NaCl, tá? Que é um composto iônico. Nós temos vendo aí cargas positivas e cargas negativas, tudo bem? Na letra B, nós temos o cloreto de sódio líquido em alta temperatura. Então, nós já vemos aí uma diferença, né? Observem a imagem aí. Então, num composto iônico líquido, que é conhecido como fundido, derretido, há cargas livres para conduzir corrente elétrica, que são chamados os íons, tá? Então, na letra D, nós temos a sacarose sólida, que é o açúcar, que é um composto molecular. Na letra E, nós temos uma solução aquosa. E nós vimos inicialmente que a solução aquosa é quando eu tenho alguma substância com a água. É uma solução molecular, conhecida como não eletrolítica. Na F, nós temos o cloreto de hidrogênio gasoso, que é o HCl, um composto molecular, tá? Na figura G, nós temos uma solução aquosa de HCl, que é uma solução iônica ou eletrolítica. Então, diante dessas imagens, nós vemos aí, né, algumas substâncias e soluções. Nós temos as substâncias iônicas, quando dissolvidas em água, elas produzem uma solução que conduz corrente elétrica, tá? Então, a solução aquosa de cloreto de sódio, ela conduz corrente elétrica, né? E isso permite, essa observação, ela é dada a partir de testes, tá bom? Já no caso, né, de algumas substâncias moleculares, que é o caso do açúcar de cana,
que é o açúcar que a gente utiliza em casa, e o cloreto de hidrogênio, eles são ambos moleculares, né, conforme a gente observa. A solução aquosa de açúcar, ela não conduz corrente elétrica, mas a solução de cloreto de hidrogênio, que é HCl, né, muitos testes feitos em laboratórios permitem dizer, né, que algumas substâncias moleculares, quando dissolvidas em água, produzem solução aquosa que não conduz corrente elétrica. Então, como nós temos exemplo, o açúcar de cana, que é o açúcar comum, sacarose, né, que é o C12H22O11, nós temos a glicose, o álcool comum e a ureia. Então, algumas substâncias moleculares, quando dissolvidas em água, produzem solução aquosa, que conduz corrente elétrica. Nesse caso, nós estamos falando do cloreto de hidrogênio, né? E também do brometo de hidrogênio e da amônia. Nesses casos, há sim a condução de corrente elétrica. Nesses casos, tá bem? É importante a gente observar que, nesse primeiro caso, nós temos o cloreto de sódio. Mas o que acontece com o cloreto de sódio? Quando o cloreto de sódio é dissolvido em água, né? Aí a gente lembra, dissolver é o ato de fazer uma solução, beleza? Então, os íons presentes no seu retículo cristalino, eles são separados pela ação da água, tá? Então, nós temos a dissociação iônica, que é a separação dos íons de uma substância iônica, que acontece quando ele se dissolve em água. Tá ok? Então, a dissociação iônica do cloreto de sódio, que é o NaCl em água, ele pode ser equacionado, né? Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso, tá? Que é o sódio mais o cloro. Então, gente, por que o açúcar não sofre dissociação iônica? O açúcar de cana, ao contrário do sal, é uma substância formada por moléculas. Então, quando ele se dissolve em água, as suas moléculas são separadas pela ação da água. Então, a separação dessas moléculas do açúcar não pode ser chamada de dissociação iônica, tá? Entenda, porque uma vez que não há íons se separando, esse processo ele não possui nenhum nome em particular. Se você precisar se referir a esse acontecimento, a gente diz apenas que o açúcar se dissolveu em água. Tudo bem? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, esquematizando tudo o que eu já havia falado, é que a substância iônica, quando pura, né, usualmente é sólida e não conduz corrente elétrica. Mas, se for muito aquecida, ela pode sofrer fusão e então ela torna-se líquida. E neste caso, conduz. Tudo bem? Nesse segundo caso, quando é em solução aquosa, sofreu uma dissociação iônica e, neste caso, vai conduzir corrente elétrica. Observe que esse esquema ele é geral, né, para demonstrar a condutividade elétrica à pressão ambiente. Então, já as substâncias moleculares, quando pura, usualmente ela não conduz, que é o caso do que nós vimos do açúcar de cana, tá? Já quando em solução aquosa, nós temos que não sofre ionização e, neste caso, não conduz corrente elétrica, tá? Caso sofra ionização, há certos casos que as substâncias moleculares em solução aquosa sofrem ionização, como nós já vimos, neste caso aí, conduz corrente elétrica, beleza? Já as substâncias metálicas, quando pura, usualmente elas conduzem corrente elétrica, beleza? Então, vamos lá. Então, gente, diante de todos os conceitos que foram apresentados até aqui, nós fizemos uma esquematização, né, falando sobre as substâncias iônicas, moleculares e metálicas. Agora, nós poderemos, né, responder às 3 perguntas de acordo com todos os conceitos que foram reunidos. Então, na letra A, pergunta-se: é uma substância iônica, molecular ou metálica? Nós vimos até aqui que o açúcar é uma substância molecular, né? E essas substâncias moleculares, quando são dissolvidas em água, produzem solução aquosa que não conduzem corrente elétrica, ok? Que é o mesmo caso para a sacarose, para a glicose ou açúcar comum. O açúcar de cana, ao contrário do sal, né, é uma substância formada por moléculas. Então, quando ele se dissolve em água, suas moléculas são apenas separadas por ação da água. Então, é importante que a gente não confunda a dissolução com dissociação iônica, que aí a gente observa na letra B, pergunta-se: sabe-se que o açúcar comum,
quando dissolvida em água, produz solução molecular. Dada essa informação, decida se, ao ser dissolvido em água, esse composto sofre dissociação iônica, ionização ou nenhuma delas. Então, nós vimos que não, nem dissociação iônica e nem muito menos ionização. Esses conceitos, né, trazem que a dissociação iônica são separação dos íons, né? E a dissolução é o ato de dissolver. É um processo que ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Beleza? Então, essa dissociação iônica, ela trata da separação dos íons de uma substância iônica, que acontece quando ela se dissolve em água. Quando falamos de dissociação iônica, lembre do que acontece com o cloreto de sódio, NaCl, em solução aquosa. Tudo bem? Então, diante de tudo isso, diante de todas essas informações, nós temos a letra C. A solução aquosa desse composto conduz corrente elétrica ou não? Como vimos, não conduz corrente elétrica. Tudo bem? Então, gente, se houver alguma dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Obrigada pela atenção. Abraço. Ainda na aula sobre as funções inorgânicas, conhecemos um pouco sobre os ácidos, as bases e os sais, como também algumas de suas aplicações em nosso dia a dia. Também vimos a definição proposta por Arrhenius dos ácidos, bases e sais, de maneira que um ácido vai ser todas as substâncias que, ao serem dissolvidas em água, originarão H+ como único tipo de cátion. Já as bases serão todas aquelas substâncias que, ao serem dissolvidas em água, irão originar o OH- como único tipo de ânion. E agora iremos resolver uma questão do Enem, com o enunciado: o suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como um indicador de caráter ácido do pH entre 0 e 7 ou básico com pH entre 7 e 14 de diferentes soluções. Misturando-se um pouco do suco de repolho e da solução, a mistura passará a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Como podemos observar, ao ser adicionado o suco extraído do repolho roxo em diferentes soluções, ele irá permitir a identificação se o meio é ácido ou básico, devido às suas propriedades físicas e químicas, que possuem a capacidade de mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base. Como podemos ver, do pH de 0 a 14, ele terá colorações diferentes, do vermelho ao amarelo. Sabendo disso, ainda no enunciado, algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Bem, a primeira amostra foi o amoníaco, que, ao ser adicionado um indicador, apresentou a coloração verde. A segunda amostra foi o leite de magnésia, que, ao ser adicionado um indicador, apresentou a coloração azul. A terceira amostra foi o vinagre, que, ao ser adicionado um indicador, apresentou a coloração rosa. E o quarto foi o leite de vaca, que também apresentou a coloração rosa. Em seguida, com base nos resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, o caráter. Ou seja, ele pega 4 soluções diferentes e ele quer identificar qual é o caráter dessas soluções, se elas são ácidas, se são básicas. E para isso, ele utiliza o indicador natural, que é o suco extraído do repolho roxo. Então, com base nessa tabela e na escala,
iremos resolvê-la, certo? E primeiramente, no enunciado, foi destacado que entre a faixa do pH de 0 a 7, a substância terá um caráter ácido. Iremos perceber que ela terá um caráter ácido porque terá variação de cor do vermelho até a tonalidade roxo. Ou seja, toda vez que formos utilizar o indicador em uma solução e ela apresentar a coloração vermelho, rosa e a viragem de rosa para roxo, já devemos saber que essa solução terá um caráter ácido. Enquanto entre a faixa do pH de 7 a 14, a substância terá um caráter básico. E como iremos conseguir visualizar isso? Através da variação da cor do roxo até o amarelo. Assim, toda vez que utilizarmos esse indicador em uma solução e ela apresentar coloração roxo, azul, verde ou amarelo, iremos identificar que aquela solução terá um caráter básico. Bem, agora que compreendemos um pouco sobre a variação da coloração do extrato de repolho roxo, com o pH, a escala do pH, vamos identificar o caráter de cada uma das soluções apresentadas. Temos aqui a primeira do amoníaco, que ao ser adicionado o indicador, apresentou a coloração verde. Ao observar a escala, percebemos que a coloração verde pertence ao caráter básico. O segundo, do leite de magnésio, que ao ser adicionado o indicador, apresentou a coloração azul, que ao ser observado na escala, pertence ao caráter básico. A terceira amostra, de vinagre e de leite, apresentaram a coloração rosa, que ao ser observado na escala, percebemos que a coloração rosa pertence ao caráter ácido. Assim, podemos concluir que a alternativa que representa respectivamente os caráteres das amostras, da amostra 1, caráter básico, 2, básico, terceira, ácida e quarta, também ácido, é a alternativa E. Bem, dando continuidade à nossa resolução de questões, nessa questão o enunciado diz: a figura a seguir indica valores aproximados de pH a 25 graus Celsius, na qual a figura representa uma breve ilustração da escala de pH de 0 a 14, como também ela destaca em alguns pontos o pH de algumas bebidas e alimentos que geralmente consumimos em nosso dia a dia. Como exemplo do refrigerante, que apresenta o pH 3, do suco de laranja com pH 4, do café pH 5, da clara de ovo pH 8 e o leite de magnésio pH 10. E com base nessas informações, ele pede para a gente classificar as afirmações em verdadeiras ou falsas, de maneira que é fornecida um total de 4 afirmações. Que para essa classificação, iremos analisar cada uma delas separadamente. Mas antes de comentar um pouco sobre a primeira afirmativa, devemos lembrar que, entre a faixa de pH de 0 a 7, a substância terá um caráter ácido, enquanto entre a faixa de pH de 7 a 14, a substância terá o caráter básico, como vimos na aula anterior. E a primeira afirmativa é:
O café é mais ácido do que o refrigerante. O que vocês acham? Analisando essa figura. E ainda devemos lembrar que o pH que se aproxima mais da faixa zero, ele será mais ácido do que aquele que se aproxima do pH 7. E ao analisarmos a imagem, observamos que o refrigerante tem pH 3, enquanto o café pH 5. Assim, o refrigerante com pH 3 é mais ácido do que o café, que tem pH 5, pois ele se aproxima mais, o café, do pH 7. E por esse motivo, a afirmação 1 é falsa. Afirmação 2. A clara de ovo é um meio básico. Como já foi destacado anteriormente, entre a faixa de pH 7 a 14, a substância é considerada com caráter básico. E ao observarmos a imagem, podemos ver que a clara de ovo possui um pH 8. E por esse motivo, a afirmação 2 é verdadeira. E na afirmação 3, o leite de magnésia é o mais alcalino? Ao observarmos a imagem, podemos destacar que o leite de magnésio apresenta o pH 10, que quando comparado aos demais, a clara de ovo, o café, o suco de laranja e o refrigerante, ele realmente é o mais alcalino. Sendo assim, a afirmativa 3 também é verdadeira. E na afirmativa 4, estão em ordem do meio mais ácido para o mais básico, na sequência a seguir. O refrigerante é menor que o suco, é menor que o café, é menor que a clara de ovo e é menor que o leite de magnésia. Que ao analisarmos a figura, podemos destacar que o refrigerante é menos básico que o suco de laranja. O suco de laranja é menos básico que o café. E o café é menos básico do que a clara de ovo. E a clara de ovo é menos básica do que o leite de magnésio. Assim, a afirmativa 4 também é verdadeira. Para concluir essa questão, a afirmativa 1 é falsa, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira e a quarta também é verdadeira.